Olá a todos novamente, sou aqui eu, Ricardo Frota, mais um novo episódio do meu canal do YouTube Prevenidamente. A segunda parte da minha entrevista com a psicóloga e psicanalista especialista em psicossomática, Fabiana Benetti, dando prosseguimento ao nosso tema, que é sobre o medo. Inclusive, se vocês não assistiram o primeiro vídeo que nós falamos sobre o medo, a origem do medo, o link está disponibilizado logo aqui abaixo para vocês acessarem, assistirem, para vocês entenderem a continuidade e para vocês entenderem toda a complexidade, tudo que envolve o medo e todo esse material muito legal que a gente está preparando para você. E essa segunda parte dessa nossa série sobre medo, hoje nós iremos falar sobre, que eu quero que você gostaria que explicasse para a gente, qual a relação do medo com as doenças psicossomáticas. Ok. Primeiro eu vou começar pelo que é a doença psicossomática, né? A palavra, na verdade, divide, como se a psique fosse separada do soma, que é o nosso corpo, onde não é. Na verdade, é integrado. Para se ter uma psique, precisa de um corpo, né? O que eu estou nomeando aí como psique, como que se forma essa psique no corpo? Depende do afeto, depende do olhar de um outro, né? Para você se constituir como sujeito, para você poder simbolizar, para você poder elaborar as ideias. Então, como que se apresenta essa doença, as doenças psicossomáticas? São doenças que não se acham um diagnóstico, onde as pessoas vivem a dor no corpo, ou alergias, ou doenças autoimunes, ou a fibromialgia, doenças de pele, asma, enxaqueca, né? Você pode olhar o quanto que esse ser, né, não conseguiu usar recursos psíquicos, recursos simbólicos, que eles puderam ser constituídos através do amor, né, do afeto, do olhar de um outro. Então, por exemplo, a síndrome do pânico é uma doença que expressa bem o que é o psicossomático, porque a pessoa ela tem um pânico, que a paralisa, muitas vezes achando que vai morrer, onde ela tem sudorese, taquicardia, entre outros sintomas, tipo ânsia de vômito, entre outros sintomas. E esse medo é um medo que tem um traço de psique, tem um traço que essa pessoa já percebe que não é completamente o abandono, porque a síndrome do pânico ela está ligada ao desamparo, né? A pessoa regride a um ponto como um bebê, né? Que está ali, não pode sair andando, não pode falar e está desamparado se algum outro não for cuidá-lo. Então, a pessoa que apresenta a síndrome do pânico, ela regride num ponto como esse bebê, que se expressa pelo choro, pela dor, pelo corpo, porque ainda não tem uma psique constituída, né? Então, o medo ele é a base aí nas doenças psicossomáticas do desamparo, vamos colocar, dessa falta de olhar, dessa falta de investimento, onde a pessoa não teve recursos para lidar com a simbolização. Então ela lida com as emoções, ela lida com a vida concretamente pelo corpo, né? Sempre uma doença está endereçada a outro, né? É só que está endereçada pelo corpo porque não tem uma elaboração, não tem uma simbolização, não tem uma palavra que nomeie isso. Tem o corpo que se apresenta. E não é um ser humano que cria a doença. A gente não tem essa onipotência, né? Na verdade, a doença ela é o caminho para a saúde. Então a pessoa adoece porque ela regrediu no corpo para poder se olhar e se cuidar e ir para a saúde. A doença não é um castigo. A doença não é, você deixou de fazer isso, então você ficou doente. Não, na verdade é um movimento que vai fazer você se olhar de qualquer forma. Muitas vezes a gente não está olhando o que está acontecendo psicologicamente, né? Daí vem o corpo, se apresenta para a gente poder se olhar, ter esse movimento regressivo. Exato. Então, aí... É muito importante que as pessoas entendam, é muito superficial provavelmente você acreditar que uma doença, seja ela psicossomática ou física, não tem nenhuma relação, está completamente dissociado com os seus pensamentos, com as suas emoções e sentimentos, com o comportamento.
As pessoas simplesmente acham que ela tem uma doença porque, eu comi alguma coisa estragada, alguma coisa de ruim aconteceu, o problema foi isso, foi fulano, foi beltrano. Sempre acredita que há fatores externos ou alguma justificativa para ela ter adoecido por algum motivo. Né? Às vezes atribui a outras pessoas ou um fator externo, às vezes uma briga, uma dificuldade no relacionamento, ou dificuldades financeiras, que foi lá a causa direta para ela poder ter adoecido. Mas na verdade o que as pessoas pensam de uma forma às vezes muito concreta e muito limitada, de imaginar que uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Né? O que a gente chama de incompetência inconsciente. Né? É de achar que são obras do acaso, Deus quis assim, e dissocia completamente o corpo da sua psique. Perfeito. Né? É aquela coisa que pensa de uma forma vaga. É o que eu sempre falo no trabalho, a questão da saúde integral. Nós, seres humanos, nós somos um ser integral. Nós somos um corpo que responde à nossa psique, que responde às emoções, à nossa forma de pensar e, consequentemente, todo o nosso comportamento, a nossa ação vai estar diretamente relacionado à nossa psique humana. Até mesmo ligado à própria espiritualidade que a pessoa tem, que é a fé, a forma dela acreditar, que ela vai conseguir realmente chegar a um ponto, né? E isso, você deu um exemplo de síndrome do pânico, mas também a gente vê isso no caso de depressão, né, de transtornos de personalidade, né, por exemplo, as pessoas histriônicas, né, dentre outros transtornos de ansiedade, as fobias sociais, fobias... Explica pra gente assim, a depressão, aproveitando que nós estamos no setembro amarelo, em que esse mês a gente tem uma prevenção, um foco muito grande na prevenção do suicídio, da depressão, né? Vamos falar um pouquinho da depressão em relação ao medo, como que elas se relacionam? Então, é bem interessante essa pergunta, até porque num primeiro momento a gente associou muito a questão da cultura, o quanto que ela fomenta o medo, fomenta a doença, porque a cultura ela traz uma ilusão como se nós não envelhecemos, como não adoecemos, como se tivesse um jeito perfeito e que se você seguir esse jeito perfeito, a doença, o medo não vai existir, que também é uma mentira, isso é demasiadamente humano, né? E, por exemplo, a questão do medo, eu vou dar um exemplo na depressão como uma patologia onde a pessoa fica presa numa vergonha ou numa incapacidade de corresponder à sociedade, como a gente falou anteriormente. Culpa, né? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, achando que é inadequada, achando que não dá conta daquilo que fantasiosamente acha que deveria dar. Então ela nem tenta, então ela vai se deprimindo e não vai conseguindo produzir, construir, criar. E também tem a depressão essencial. A depressão essencial é um paciente que normalmente só se o médico colocar na minha frente ele vai vir se tratar. Porque a depressão também que está ligada ao empobrecimento psíquico da pessoa, onde essa pessoa não tem nem angústia. Então ela ficou tão automatizada, ela ficou tão um robô, no sentido de só corresponder o que tem que fazer no dia, vai para o trabalho, volta, não tem mais angústia, não tem por que ir no analista, não tem angústia. Aí é o ponto do medo, quando traz uma angústia, quando traz um sinal, porque algo tem que ter uma mudança, aí até é positivo, né? No caso da pessoa que tem a depressão essencial, ela perdeu esse sinal, né? Então, o que vai dar o sinal é o corpo, e muitas vezes não dá tempo, sabe? Tipo, uma doença que em um mês você morre, não era esperado. Tipo, é um diagnóstico que não deu tempo e a pessoa desorganiza a um ponto que não dá tempo nem de se cuidar, né? E muitas vezes essa pessoa tá com uma depressão essencial, tá com uma forma de vida que perdeu qualquer possibilidade de dar outras qualidades para o medo, né? Outras formas de como lidar com o medo, né? E é importante que para a gente chegar à conclusão desse nosso segundo episódio, é muito importante que você entenda que o seu processo de cura, de melhora em relação à própria psique, em relação ao enfrentamento dos medos,
é um trajeto, uma trajetória completamente individual. Que muitas vezes talvez você transfere o seu poder de cura, o seu poder de melhora para um profissional. Claro, o profissional, o psiquiatra, o psicólogo tem uma importância muito grande, né, para te ajudar, para auxiliar as pessoas na recuperação, na melhora. Embora somos muitas vezes um elo, uma ligação, uma ponte para a pessoa chegar nas melhores respostas que ela precisa ter para chegar a uma solução para o enfrentamento do seu medo, para chegar à razão, né? Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes elas se desempoderam. Elas tiram dela completamente o seu alto poder de se conectar consigo mesmo e de buscar a cura através dela mesma e transfere totalmente a sua responsabilidade da cura para o profissional, para o hospital, para uma cirurgia, para um medicamento. E ela perde completamente o poder que ela tem dentro da sua psique, de trabalhar a sua psique, as suas emoções, e transfere isso completamente. Acho que é importante a gente falar para as pessoas o quanto que o papel nosso é importante, embora o papel dela consigo mesmo, o seu compromisso de melhorar, é muito mais significativo e muito mais importante, que você é o seu melhor psicólogo, você é o seu melhor médico, você é o seu melhor tratamento. Né? Para as pessoas terem essa consciência. Como você pode, para a gente finalizar esse vídeo, como você pode dar uma dica para quem está nos escutando, como você como profissional traz isso para as pessoas que estão nos escutando? Então, é justamente isso, né? Você só se cuida, você só se cura se você estiver implicado na cura. Aí sim você busca um profissional para te ajudar a você construir as soluções, né? Construir as possibilidades. Né? O profissional só vai ser efetivo se o paciente ou o cliente se implicar, no sentido de querer mudar. Porque, por exemplo, o medo, como a dor, muitas vezes fica como um lugar acostumado, acomodado, onde a pessoa fica presa num medo que se mudar vai ser muito pior, ou como que vai fazer se mudar, ou se perder aquelas amarras, né? Que também é uma forma de neurose, né? Então, a pessoa querer mudar e aí sim buscar recursos. E não só a terapia, a psicanálise ou o psiquiatra, como o bem-estar. Pela ginástica, por uma dança, ir no cinema, estar com pessoas, não por conveniência, e sim para ter uma qualidade de vida, para poder se afetar. Então, assim, o afeto é fundamental, né? A pessoa se afetar a ela mesma e ao outro. Eu acho que começa por aí. Exato. É o amor próprio, né? A questão a pessoa tem que valorizar tudo aquilo que ela faz para um benefício próprio. E não para beneficiar os outros ou influenciado pelo que os outros acham que é melhor ou não para ela, né? Sim. E é sobre justamente isso. Vamos no próximo vídeo, nosso terceiro episódio, dar muitas dicas muito interessantes, muito importantes para você. Como superar o medo, quais são as técnicas, né? Como você pode se ajudar para poder estar se recuperando, para poder estar se libertando, se tornando uma pessoa livre. Não livre de medo. Medo é uma coisa, como a gente disse no primeiro vídeo, é uma coisa que é importante pra gente. Mas livre de amarras mentais que muitas vezes você tem, que te prende a uma realidade que parece que não tem fim, ou não jamais vai mudar, que você tem que se adaptar a ser assim o resto da sua vida, ou tem que tomar remédios, medicamentos o resto da sua vida. E na verdade não. Quando a pessoa realmente, você entende, casa, que você tem dentro de você o poder de se curar, o poder de se tornar uma pessoa livre, você vai entender que tudo isso nada mais são do que regras que impõem para você seguir, mas que você é livre para tomar a sua própria decisão, a sua própria poder de decisão de cura. E nesse próximo episódio é disso que nós vamos falar. Um grande abraço, mais uma vez obrigado, Fabiana. Obrigada a você. E até o próximo episódio.